Nós estamos, nesse período, meditando no tema biblicamente, né? Começamos na Páscoa, sendo ministrados pela maior palavra de toda a Bíblia, a maior história de amor, essa história escandalosa, essa história impactante de Jesus morrendo na cruz, Ele, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, que se fez carne e morreu por nós. E nós continuamos agora, né, nas próximas semanas, ontem no sábado, hoje de manhã no culto das 10, agora no culto das 19, meditando sobre a palavra. E tem sido assim, já muito inspirador a maneira como a gente tem abordado o tema. Mas eu fico pensando que para muitas pessoas, a Bíblia é como um livro na prateleira, né? Está lá, às vezes empoeirado, ou às vezes aberto lá na sala, no Salmo 91, já viu essa ou não? Né? A palavra de Deus, eu creio na palavra, abertinha lá, até amarelada a página do Salmo 91, né? Para muitos, a relação com a palavra é assim um pouco impessoal, um pouco distante, como mais um livro dentre muitos livros. E o nosso desafio nesses dias é tirar a Bíblia da prateleira e colocá-la na cabeceira, colocá-la naquele lugar onde a gente se recolhe, onde a gente tem o nosso sossego, onde a gente busca o sono, onde a gente busca o descanso, colocar ali de uma maneira assim, bastante intencional, como que se a gente, quando eu falo colocar, não é só colocar e deixar ali, não, é colocar, é ler, é buscar, é sonhar, é ser ministrado por essa palavra de uma maneira assim muito intensa, para não ser simplesmente um livro na prateleira, mas ser um livro na cabeceira, que nos acompanha todos os dias, todas as noites. Vamos dormir, a palavra do Senhor que vai nos alimentar para o descanso. Quando acordamos, é essa palavra que nos alimenta para levantarmos e nos traz ânimo e nos traz vigor. Assim, nós estamos abordando esse tema biblicamente, com um desejo de crescer, de aprofundar, de mergulhar na realidade desse testamento, dessa herança que nós recebemos pelo Senhor. E durante esses dias, ontem, hoje de manhã e ao longo das próximas semanas, nós escolhemos o Salmo de número 119, o maior Salmo da Bíblia. Biblicamente significa ter a Bíblia na mente, né? A Bíblia na cabeça, mas também é uma expressão que diz de uma maneira bíblica. E se tem um salmo na Bíblia, que a gente poderia falar que é um salmo totalmente bíblico, é o 119, é o maior salmo da Bíblia, sabe por quê? Porque todo o tema dele, do primeiro versículo até o versículo de número 176 versículos falando sobre a Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Bíblia não aparece na Bíblia, tá bom? Não vai ficar decepcionado não. A palavra Bíblia vem do grego que significa livro, né? De onde também deriva a palavra biblioteca, que é um local onde tem um monte de livro, né? Um conjunto de livros, biblioteca, que também a gente entende como aquele edifício onde os livros estão. Então o Salmo 119, ele fala todinho sobre a Bíblia, sem usar a palavra Bíblia, mas ele usa diversas expressões para traduzir a palavra de Deus, como escrituras, preceitos, ordenanças, mandamentos. São várias expressões que o salmista usa para orar, para desejar, para expressar a sua fome e a sua sede pela palavra que vem da boca de Deus. E algumas pessoas acham, não, mas a Bíblia é inadequada, ela é desatualizada, ela é um livro do passado. E eu quero te falar, não acredite nessa mentira. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela fala de Deus, e ela conhece, porque Deus conhece como ninguém, nenhum outro livro, a natureza humana. Então ela fala de Deus e ela fala da gente. Isso nunca será desatualizado. Mas ela fala não de uma maneira simplesmente para esquadrinhar, para expor,
principalmente as nossas vidas, as nossas falências, as nossas feiuras, mas ela fala de nós, na perspectiva da esperança, da salvação, de um caminho novo. Então a Bíblia é sim um livro que nós precisamos para os dias de hoje. Quer saber? Você quer alívio nesse tempo de pandemia? Esse alívio está aqui, está próximo de você e pode estar dentro de você, fluindo na sua vida. Nós vamos estar meditando, seguindo um pouco o roteiro do Salmo. Esse que é o maior Salmo, ele é dividido em 22 estrofes. Olha lá, cada estrofe corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. E cada estrofe é composta de 8 versos, ou 8 versículos. Então, por exemplo, primeira estrofe do 1 ao 8, segunda estrofe do 9 ao 16, nós vamos ver hoje a terceira estrofe do 17 ao 24. No original, cada estrofe começa, cada versículo da estrofe começa com a letra daquela estrofe. Olha que legal, Thaís. Já pensou? Compor uma música com 22 estrofes, com 8 versos cada uma, sendo cada uma com uma letra do alfabeto, de A a Z, né? É o que aconteceu aqui, de Aleph a Tal, de A até a última letra do alfabeto hebraico, no nosso caso seria o Z do português, uma expressão, buscando a palavra de Deus. Então é um salmo rico, é um salmo chamado acróstico, porque ele tem essa característica de seguir uma ordem de letras, né? E nós vamos ver então a terceira estrofe, que é da letra Gimel, a terceira letra do alfabeto hebraico, que no português seria o equivalente ao nosso G, né? Gimel, do versículo 17 ao versículo 24. Você está pronto? Abriu a sua Bíblia? Abriu o seu coração? Nós vamos fazer da seguinte maneira, são 8 versículos, nós vamos entender um pouquinho dessa oração que o salmista está fazendo, porque você logo vai perceber que ele está orando a Deus, e para cada verso, para cada frase, para cada foco da oração, a gente vai escolher uma palavra. Eu vou escolher uma palavra, às vezes o Espírito Santo está falando uma outra palavra para você, então você anota, se você quiser, ao lado do versículo, essa palavra que traduz um pouco do que a Bíblia produz em nós, do que a Bíblia significa para nós. Nós vamos então começar com o versículo 17, e diz assim: Sê generoso com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Percebe que é uma oração? Ele está pedindo: Senhor, seja generoso comigo. E é tão linda essa oração, porque a gente poderia, e talvez estejamos fazendo orações assim: Senhor, seja generoso comigo, e abre esse caminho para eu fazer mais negócios, para eu ter uma qualidade de vida melhor, para eu viver longos anos. Seja generoso comigo, e me cura, e me salva, e me dá uma esposa, e me dá um marido. Tudo isso é legítimo, mas ele está fazendo um foco diferente, uma coisa linda. Ele está falando assim: Senhor, sê generoso comigo, né, para com teu servo, para que eu tenha uma vida tão intensa e eu não passe despercebendo da tua palavra. Então que eu viva de uma maneira tão firme, tão forte, enxergando a tua palavra. De verdade, ele faz uma relação entre a nossa vida e a palavra de Deus, como que se a palavra efetivamente traz vida, traz qualidade de vida. E de fato é isso. Quando você, na caminhada da vida, vai fazendo dessa palavra algo a ser digerido, encarnado, você vai sendo confrontado com histórias que estão aqui. Então, uma vez eu estava lendo uma história
conhecidíssima e que todos vocês conhecem, quando pegaram uma mulher no flagrante de um ato do adultério. O homem também estava adulterando, mas eles esqueceram, parece que o homem, só trouxeram a mulher para o centro para ser apedrejada. E quando eles trazem aquela mulher para o centro, o texto narra que Jesus estava ali naquele ambiente, e eles começaram a gritar, e talvez já pegando as pedras, e aquele alvoroço acontecendo, e Jesus se inclina, e diz que ele começa a escrever. Essa é uma pergunta que eu quero fazer para ele quando chegar lá. O que estava escrevendo Jesus? Ele talvez estivesse escrevendo a especulação do seu coração. Eu acho que ele estava escrevendo assim, perdão, ou talvez amor, ou talvez o que ele falou. Quem nunca pecou, lance a primeira pedra. Quando você lê um texto desse, você pode ler e achar, puxa, que bonito Jesus. Mas essa palavra, quando ela vai te tocando, ela vai mexendo com você, te confrontando, ela pode te levar a uma outra perspectiva, como me levou. Porque eu comecei a ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus, de que lado eu estaria naquela roda. Eu seria um dos apedrejadores? Eu estaria escolhendo uma pedra maior? Talvez uma mais pontuda? E nesses momentos, quando o Espírito Santo começa a mexer com a gente, ele mexe profundo, porque ele te faz entender, às vezes, que ele me fez entender, julgo demais as pessoas, sou muito crítico com os outros, misericordioso comigo, mas ácido com outros, intolerante, quero que caia fogo do céu, quero que o chão se abra. Quantas as vezes que eu, lá no meu mais profundo coração, às vezes até em silêncio, desejei que o fulano ou que o cicrano morressem, desaparecessem, nunca mais tivessem. Eu desejei o infortúnio de pessoas. E aí quando você então começa a viver, e você pega uma história, aquela história, o Espírito Santo pega e te toca e fala assim, e você? Quais são as pedras que você já lançou? Quais são os julgamentos que você já fez? Você nunca esteve na posição de juiz de ninguém, oficialmente, mas esteve de fato. E hoje, para quem você tem dirigido as suas palavras? Para derrubar, para massacrar, para oprimir? E eu vou aqui, começo a ministrar aqui falando com vocês, mas eu estou falando comigo, porque não tem jeito de a gente ser exposto à palavra de Deus, sem que essa palavra nos exponha perante Deus, e nos exponha para nos mudar, para nos transformar à imagem dele, porque essa palavra revela o coração dele. Por isso que eu acho que quando ele estava ali, escrevendo na terra, talvez eles estivessem escrevendo assim, Rodolfo, perdoe, porque você foi perdoado. É assim que eu leio a Bíblia, e é assim que ela vai me ministrando, e aí quando eu volto aqui para essa oração, eu consigo fazer essa oração junto com o salmista. Senhor, seja generoso comigo, eu não quero estar vivendo a minha vida sem estar percebendo, sem estar observando, sem estar guardando, sem estar ligado ao que a Tua palavra tem para transformar em profundidade o meu ser. Por isso, a palavra que eu escolho para esse primeiro versículo é sensibilidade. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai aumentando o grau de sensibilidade nossa, e vai mexendo profundamente em coisas sensíveis dentro de nós. Mas vamos continuar. Outro salmo, no versículo seguinte, versículo 18, nós lemos assim: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Então, se no primeiro momento o salmista orou pedindo que ele tivesse vida e o Senhor fosse generoso para ele sempre estar observando, aqui ele conclui uma coisa um pouquinho diferente.
Senhor, mesmo que eu tenha um desejo profundo de observar a tua lei, se o Senhor não desvendar os meus olhos, eu não vou compreender, eu não vou entender. Eu preciso que o Senhor toque e cure a minha cegueira. Olha que coisa tremenda. A Bíblia é o único livro que o autor vem junto. É o único livro que o autor vem soprando. É o único livro que o autor vai curando a nossa cegueira. Ele vai libertando os sofismas, os enganos, a maneira tão, às vezes, bruta de interpretar a vida e as coisas e os fatos. Então, quando a gente vai para a palavra dele, o Espírito Santo, ele vai realmente nessa oração cumprindo a sua função de convencer, de mostrar, de revelar, de iluminar a nossa mente. Aí sim essa palavra ganha força. Talvez você muitas vezes, ou até hoje, fale assim: eu leio a Bíblia e não entendo nada. Já falou isso? Eu leio a Bíblia, não compreendo nada. Talvez você esteja ainda dizendo hoje isso. E aí o salmista está nos ensinando a orar: Senhor, eu não compreenderei, porque a compreensão da palavra, do espírito da palavra, do foco da palavra, da força da palavra, ela não é cognitiva. Ela tem um elemento cognitivo, de compreensão sim, mas ela é espiritual. Os mais inteligentes dessa terra, com QI elevadíssimo, nem sempre tiveram os seus olhos abertos, e pessoas iletradas se encheram do Espírito de Deus, de sabedoria na vida, porque os seus olhos foram abertos, nunca tendo tido a oportunidade de sentar numa sala de aula, mas o Espírito Santo é quem faz essa obra em nós. Por isso, a palavra que me vem aqui para esse versículo é essa: revelação. A palavra de Deus, ela precisa ser revelada, ela precisa ser iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Mas o texto aqui continua, e o versículo 19 fala assim: eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Uma vez nós estávamos viajando no leste europeu, cada país pequenininho, uma língua diferente que você não tem a mínima ideia, né? E é tudo meio parecido com o russo, né? Não tem vogal, parece, é tudo consoante, é aquela coisa estranha. E estávamos lá em 2 carros, eu dirigia um carro, meu irmão dirigia outro carro, e nos perdemos. E aí o mapa não estava nos encontrando, e lá não tinha sinal, não tinha GPS, não tinha nada, uma benção. Aí de repente eu e meu irmão descemos, fomos num posto de gasolina, e o atendente lá do posto não falava inglês, não falava espanhol, não falava português, não falava nada, e a gente não tinha a mínima ideia. Teve uma hora que foi assim até muito engraçado, porque ele começou a falar com a gente como se a gente estivesse entendendo. Eu olhei para o meu irmão, a gente começou a rir, e a gente pediu desculpa de um jeito assim mímico, né? Mas não tinha nenhuma comunicação. Foi um pouquinho dessa sensação de você ser peregrino, de você ser uma pessoa que não conhece as rotas, não conhece o ambiente, não conhece a língua. Você tem um destino que você quer chegar, mas não consegue nem ver no mapa. Aqui o salmista está orando assim: Senhor, eu percebo às vezes que eu estou peregrinando, que eu estou perdido, eu não sei muito bem o que aconteceu para eu estar aqui, eu não sei nem para onde eu estou indo, eu me perdi, eu descarrilhei, eu saí do trilho, eu perdi-me nas minhas emoções, nos meus relacionamentos, até naqueles que eram grandes amigos, nem sei onde estão. Senhor, eu sou um peregrino aqui na terra, mas eu clamo: Senhor, eu preciso que o Senhor não esconda de mim a Tua palavra, os Teus mandamentos.
Então a palavra que me vem forte ao coração para traduzir esse versículo é direção. Há muito tempo atrás nós estávamos com uma situação muito específica, com uma dificuldade muito grande, e eu tenho muita experiência com a palavra de Deus, quando o Senhor ou me faz lembrar de um personagem, ou me faz lembrar de um versículo, ou me faz lembrar de uma palavra, e naquele dia Ele me fez lembrar de um texto de Jeremias que é muito conhecido. Eu ia dormir, eu estava muito cansado, eu já estava assim numa sequência de alguns meses, com muita dificuldade, e era na área financeira, e eu clamei: Senhor, me dá um texto, eu preciso de uma palavra, eu preciso descansar. E na hora me veio ao coração Jeremias 33:3, e aí na hora eu falei: Senhor, eu já sei o que está escrito ali, eu acho que é coisa da minha cabeça, mas no mesmo instante que eu briguei comigo mesmo, né, eu falei: não, eu vou fazer o seguinte, então eu vou levantar, eu vou virar a palavra, e eu quero abri-la, e eu vou ler, nem vou falar de cor, um texto que com certeza você também sabe de cor. E naquele instante eu li: clame a mim, e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. E a hora que eu li, eu me toquei: Senhor, eu acabei de pedir isso, clame a mim, e eu vou responder, e o Senhor está respondendo com a tua palavra. E aí meu coração se encheu de alegria, eu falei: Senhor, eu acho que o Senhor vai trazer uma palavra específica, e de fato, na sequência, um longo testemunho, Ele me trouxe um versículo no capítulo anterior, que foi certeiro para aquele momento que a gente vivia, e eu pude tomar uma decisão, e a gente viu um movimento como Deus desembaraçou os nossos caminhos de todas as situações que nós estávamos vivendo, estávamos perdidos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é direção. Quem que não precisa de uma palavra, né, Thaís? Quem que não precisa? De todas as palavras que eu usei hoje, que eu vou falar ainda, né, para cada versículo, talvez essa palavra direção seja uma das mais constantes na minha vida. Eu estou sempre sedento por pedir direção, discernimento. Vou tomar uma decisão: Senhor, qual é a decisão? Me traga clareza, me traga sabedoria, né? Nesse período que a gente orou, né, 31 dias, quando eu ia para as salas, um dos pedidos mais constantes que eu faço isso há muitos anos, eu peço por direção, por sabedoria que venha do coração de Deus, e a palavra dele é direção. Aí continuando aqui, versículo 20, o salmista, na sua oração, ele continua dizendo: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. O salmista, ele demonstra algo assim muito intenso, muito forte, uma paixão, uma atração, uma fome, uma sede, um desejo profundo dessa conexão com a palavra que sai da boca de Deus. Quando a gente vive relacionamentos, pode ser marido e mulher, pais e filhos, irmãos, amigos, as palavras, elas têm um peso, elas têm uma importância, e todos nós temos necessidade de falar e de ouvir. Um relacionamento conjugal, por exemplo, não se sustenta se não houverem palavras de amor, de carinho, de afirmação, né? Pensa aqui comigo na relação de um pai com um filho, se não tiver assim palavras constantes. E é muito gostoso quando você fica um período, às vezes você viaja, hoje menos, né? Mas sem um contato, por exemplo, com o marido, com a esposa, ou com o filho, e você tem aquela fome de ouvir, e ouvir a palavra que vem da boca. Eu quero ouvir o que está acontecendo, me narra.
E aí quando a gente para na frente, consegue ouvir com qualidade, você está ouvindo a boca, a expressão, o sorriso dos olhos, às vezes as marcas na lateral do rosto, né? As rugas, as preocupações, a sobrancelha se contorcendo, ali a vida está acontecendo, porque a vida acontece num relacionamento, ela acontece nesse ambiente da comunicação, da intimidade, da troca, né, do carinho, da atenção, do cuidado um com o outro. Então se a gente consegue enxergar isso na nossa vida um com o outro, mais forte é na nossa vida com Deus. Nessa experiência que passamos dos 31 dias orando, muitos foram os testemunhos, mas um dos que mais me marcou e tem me marcado é esse. Eu não conseguia expressar, eu não conseguia ouvir, de repente a minha vida de oração começou a se intensificar, e hoje eu tenho mais fome de Deus, mais sede de Deus. Senhor, eu desejo incessantemente a Tua palavra. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Louvado seja Deus. Mas o texto continua, nesse Salmo, versículo 21, ele também diz claramente: Tu repreendes os soberbos, os malditos, que se desviam dos Teus mandamentos. E quando eu estava lendo isso, e a gente às vezes foge um pouquinho, quando a palavra é mais dura, é mais incisiva, é mais pesada, é mais assim, nesse estilo, né, de juízo, e a palavra que me veio ao coração foi essa mesmo. A palavra de Deus é sim juízo. Ninguém, no dia que estiver diante do tribunal de Deus, do Todo-Poderoso, vai poder se defender como que não conhecendo, porque a palavra de Deus, ela será ali o fato que vai julgar a cada um de nós, e vai trazer consciência a cada um de nós. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ora, se eu enxergo aqui nessa palavra, que a minha vida, ela tem que ser lastreada, baseada no amor, e eu vivo oprimindo, eu naturalmente serei julgado pela vida que eu decidi ter. E o salmista então, ele coloca o seu coração e a sua afirmação, inspirado pelo Espírito Santo, de uma maneira clara: ninguém vai poder ser inexcusável diante da instrução, da palavra, da orientação, do modelo. Você quer saber? A palavra mais forte escrita aqui na Bíblia foi na vida de Jesus. Jesus é o verbo encarnado, é a palavra encarnada, não é uma mera teoria, um conceito, uma regra, um mandamento qualquer. Não, ele vem, ele encarna, e ele cumpre, e ele vive de uma maneira assim exemplar. Ele emudece todos os seus acusadores. Não havia ninguém naquele tribunal falso, fajuto, fake, que realmente poderia condená-lo. Ninguém tinha autoridade diante dele, porque ele é santo, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas decisões, em toda a sua vida. Ele é a palavra viva, vivente, andante, falante, é um testemunho fiel do coração de Deus. Então a maneira como ele olhava, a maneira como ele falava, a maneira como ele tocava, a maneira como ele acolhia, a maneira como ele vivia, como ele decidia, as prioridades, a sua agenda, tudo reflete essa maneira bíblica, essa maneira de viver a palavra. Então, naquele dia, quando todos nós estaremos diante do grande tribunal de Deus, o que vai nos salvar é Jesus se levantando no tribunal e vai falar assim: Rodolfo, eu
paguei a dívida dele. Ele foi livre pelo meu sangue derramado. A palavra de Deus desnuda o nosso caráter. Não tem como sobreviver se justificando diante daquele que conhece tudo aquilo que pensamos, que engendramos, que maquinamos, às vezes até no nosso próprio sonho, os sonhos mais malucos que tivemos, e que estavam cheios de perversidade e malignidade, serviriam para sermos julgados. Então Jesus é o único que cumpre e que se torna justiça para a gente. Então ele fala assim, todo mundo que está fora de Jesus vai ser julgado, ponto. Mas ele continua nessa oração linda e fala assim, tira de sobre mim, Senhor, os insultos e o desprezo, pois eu tenho guardado os teus testemunhos. Quantas vezes você recebeu bullying? Você lembra na tua infância? Virou piadinha, virou chacota, virou fofoca, né? Quantas vezes você foi tratado com desprezo? Sabe o que o salmista está ensinando aqui? Há um jeito de você ter proteção. O jeito de você ter proteção é esta palavra. Você fala assim, mas como? Eu tive uma experiência uma vez, e eu já contei isso, mas vale a pena repetir, porque eu sei que vai edificar a sua vida, e eu tenho essa experiência comigo muito forte. Eu estava com meu pai, e meu pai é uma pessoa que sempre amei, sempre me respeitou, e sempre foi muito carinhoso comigo, e ele tinha me dado um recurso, naquela época de uma inflação muito alta, tinha dado um cheque, falado assim, meu filho, o que você acha que pode aplicar? Eu falei, pai, dá para aplicar nisso, então vai lá e aplica. E de um dia para o outro, era mais de 0,5%, era uma coisa absurda de perda do dinheiro. Então nós almoçamos juntos aquele dia, peguei o cheque, pus na carteira, fui para o trabalho, no dia seguinte fomos almoçar juntos, e aí meu pai virou para mim e falou assim, e aí, onde você investiu? Investiu o que, pai? Ué, o cheque que eu te dei. Aí eu tirei a carteira do bolso e o cheque estava lá do mesmo jeito. Eu falei, meu Deus, meu pai, me perdoe, esqueci. Como você esqueceu, meu filho? E aí meu pai ficou muito bravo. Aí eu vi a ascendência espanhola vir e influenciar a reação dele. Foi ficando vermelho, foi ficando bravo, e eu não tinha nada para me defender, eu tinha errado. Eu falei, meu filho, não acredito, você foi um irresponsável, você se comprometeu comigo, eu lá só assim, dando mão palmatória, né? Você errou, não é possível. E lá no meio daquela fala, do espanhol, subindo a serra, ele virou para mim, no meio da fala, da fervura, e falou assim, meu filho, eu sabia que eu não podia confiar em você, porque você foi muito irresponsável. Aí eu parei, falei, para. E ele continuou falando, aí eu me levantei da cadeira, falei, pai, para. O que foi? Olha, eu errei, eu vou pagar para o senhor. Eu não quero receber, não, mas eu vou pagar. Não quero receber, mas eu vou pagar. Aí ficou aquela briga. Falei, pai, mas eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu sou confiável. Não, como assim? Não, é que o senhor falou no meio da fala toda, que o senhor está com toda a razão. Eu sabia que não podia confiar em você. Não, eu não falei. Não, o senhor falou. Não falei. Você falou, não falei. Aí minha mãe do lado, falou, Elias. Porque a gente fala coisas quando você está assim, no meio de um falatório, não é verdade? É verdade. Mas naquele instante, eu compreendi o que significava levantar o escudo da fé. Essa palavra revela um Deus que confia na gente, um Deus que nos ama, um Deus que reconhece sim os nossos defeitos e que sabe, mas Ele dá a segunda chance, um Deus que não nos despreza, um Deus que vai lá e nos toma, nos retoma, nos faz, nos refaz, nos transforma e continua uma boa obra.
Então, mesmo sendo meu pai uma pessoa que historicamente sempre me abençoou, nunca tive nada diferente dele, naquele instante eu percebi, eu precisava ficar com o que Deus Pai fala de mim, e não com o que o meu pai estava falando. Aquela pequena frase não podia entrar no meu coração, porque a palavra de Deus é escudo, ela é uma forma, quando eu leio aqui na Bíblia, aquilo que ele fala da gente, tem que entrar, tem que encarnar, tem que se enraizar, tem que me proteger na alma. E muitas vezes a gente tem sofrido tanto, sabe por quê? Porque ao invés de acreditar no que esta palavra diz a seu respeito, das promessas que ela tem sobre você, você tem acreditado nas vozes ao redor, e às vezes vem de uma maneira inesperada, mas entra na alma, entra na memória, e corrói, e gera enfermidades, e gera doenças das mais variadas, que o Senhor quer curar agora. E sabe como é que Ele cura? Ele cura pelo poder da palavra, que vai regenerando os nossos pensamentos, as nossas memórias. Por isso, o salmista falou isso: Senhor, eu sei que tem insultos, eu sei que tem desprezo, mas eu tenho guardado os teus testemunhos. Ele continua: olha, Senhor, assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo tem aprendido a meditar no que está na tua palavra. É ela que é a minha referência segura, ela que marca a minha identidade, ela que marca e que compõe a maneira como eu tenho que pensar a meu próprio respeito. Eu não estou aqui fugindo das minhas responsabilidades, mas eu estou colocando que as minhas falhas vão sendo moldadas, superadas, abençoadas, transformadas pelo teu poder que vai operando em mim na tua palavra. E por isso é tão linda. Essa palavra é proteção para a nossa alma, essa palavra é livramento para as nossas vidas. Você está aqui comigo? Aí você vai ficar fora dela, você vai ficar longe dela, você vai ficar aí apartado, não sabendo o que ela fala, você não conhece as promessas dela, não incorporou, não enraizou aqui dentro, aí você sofre, qualquer coisinha sofre. O povo de Deus está instável nas suas emoções, porque falta crer na palavra. A palavra traz uma estabilidade, ela traz livramento na nossa alma, e nos livra de nós mesmos, dos nossos piores pensamentos, das nossas piores emoções. A palavra vai lá e arranca: não, você não será refém dos teus impulsos contra você mesmo. Louvado seja o Senhor por isso. Isso é a palavra de Deus que vai produzindo em nós. E aí, por último, o último versículo dessa estrofe, da terceira estrofe de Salmo 119. O salmista, como essa criança, levanta a palavra: Senhor, esses teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros, eu não tirarei a minha mente, o meu coração, os meus olhos deles, eles estarão na minha boca, eles estarão na minha meditação. Louvado seja o Senhor. A tua palavra me traz alegria, me traz vida, me traz regozijo, me traz força, ela me levanta. Louvado seja o Senhor. A gente tem aprendido nesses dias a orar a palavra, e quando eu pego um versículo desse, você pode pegar esse versículo aí que está projetado, e você pode orar: Senhor, eu estou aqui para declarar, os teus testemunhos são o meu prazer, eu tenho prazer pelo barulho do som dessa palavra, eu tenho prazer quando os meus olhos descobrem alguma coisa, eu tenho prazer quando, mesmo eu tendo lido tantas vezes, de repente eu me pergunto, onde que estava esse versículo que eu nunca tinha lido antes? Ele vem ministrar um consolo que eu preciso. Eu tenho prazer na surpreendente palavra que vem nos momentos mais inesperados. O Senhor vem, traz e sopra essa palavra, e ela vem e me traz força. Você pode orar assim: Senhor, eu quero isso, essa palavra é o meu melhor conselheiro. Lembra que no início eu falei que o desafio é tirar da prateleira? Da prateleira para
cabeceira, né? Da prateleira para a cabeceira. Pode falar isso comigo? Da prateleira para a cabeceira. Mas eu quero falar o seguinte: é da prateleira para a cabeceira e da cabeceira para o coração. Essa palavra tem um destino, é o teu coração. Essa palavra tem um destino, ela quer ministrar em profundidade o teu universo interior. Ela quer ministrar muito além do consciente. Ela quer penetrar a tua história e fazer uma narrativa diferente, cheia de esperança, dos episódios mais amargos da tua vida. Essa palavra tem um poder de fazer um refit completo na maneira de ver, na maneira de pensar. Por isso nós desejamos biblicamente, nós queremos ter um ponto de partida que também é um ponto de chegada, e esse ponto de partida e chegada está aqui na palavra de Deus, porque revela o coração de Deus. Então é do coração para o nosso coração, e é com esse coração que nós vamos cantar agora. Eu quero te convidar a fazer essa oração na forma de cântico, desejando que você não seja um estranho à palavra, e essa palavra não seja uma estranha para você, mas que o Senhor te conduza para aquele local, para aquela atitude, para aquele ponto onde a voz do Senhor é ouvida com toda a clareza, e que traz saúde para os ossos, e que traz vigor para o desanimado, e que levanta aquele que está abatido já há muito tempo, e que te faz sonhar, e que te faz levantar e ir e avançar, e que te faz olhar com amor e viver com sabedoria nesta vida. Essa palavra o Senhor quer soprar, quer falar em todo o tempo para os nossos corações. Aleluia. Sim, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, e uma das formas que o Senhor se manifesta através da Tua voz é através da Tua palavra, da Bíblia. Em primeiro lugar, Senhor, nós confessamos o nosso pecado. Quantas vezes, Senhor, resistimos à leitura? Quantas vezes, Senhor, temos preguiça? Quantas vezes, Senhor, não entendemos e deixamos de lado? Quantas vezes achamos a Tua palavra tão antiga, não tem nada a ver mais com os nossos dias? Senhor, transforma o nosso coração para nós enxergarmos que o Senhor é o mesmo, hoje, ontem, sempre e eternamente. E a Tua palavra, ela é atual, ela é completa. Senhor, nós confessamos porque queremos mudar, queremos consagrar o nosso entendimento a Ti, pedindo, Deus, abra a nossa mente. O Espírito Santo que habita em nós já nos torna competentes para entendermos a Tua palavra. Traga esse entendimento. Senhor, que tenhamos sensibilidade para Te ouvir, para querer sermos mudados em nosso íntimo, porque nós sabemos que precisamos de mudança. Então queremos essa sensibilidade, queremos ser atraídos pela Tua palavra, estarmos apaixonados por ela, não abrirmos mão dela. Ajuda-nos, Senhor, porque ela traz a direção, ela traz proteção, ela traz livramento, ela traz alegria. E nós não somos mais, Senhor, condenados por ela, porque em Ti nós temos a salvação, e o Senhor já pagou pela nossa salvação. Então, Deus, transforma-nos para que sejamos não apenas, Senhor, possuidores da Bíblia, não apenas leitores da Bíblia, mas que sejamos praticantes da Bíblia, que pensemos de acordo com o que a Tua palavra
tem para nós, biblicamente, e que tudo em nós se mova em direção à tua palavra, Pai. Faça isso em nós, clamamos a ti, faça em nós.